básicas. Não havia um ambiente tão formal no culto naquela época como em nossa época. Então, algumas vezes as pessoas entravam no templo, escutavam um pouco Agostinho, se colocavam lá diante do cajado, se equilibrando ali no cajado para tentar descansar um pouco, escutava Agostinho durante uns 20, 30 minutos, e dali ele saía e ia resolver alguma coisa no seu dia a dia. Aqui a gente tem que lembrar, um parênteses, que na estrutura do Império Romano, o domingo não era feriado. O domingo estava se tornando feriado por uma imposição imperial, porque o cristianismo agora era a principal fé, ou era a fé dominante do Império Romano. Mas para muitas pessoas, para o homem comum, para a mulher comum, o domingo era um dia de trabalho como qualquer outro. Não havia leis que regulassem o domingo como feriado obrigatório. Então Agostinho não só tinha que competir com o fato de que, como hoje o domingo é um dia de trabalho, mas ele também tinha que competir com o fato que os chamados circos da época, a Hipona Régia é conhecido como Hipona Régia porque havia uma espécie de anfiteatro de corrida de cavalos ali, muito apreciada pela população, até mesmo por crentes, até mesmo pelos chamados oficiais da igreja, que terminavam o culto, corriam para aquele ambiente para fazer apostas, para ficar apostando em cavalos e curtindo a corrida de cavalos ali. Então Agostinho está num ambiente em que a igreja tem que competir com outros entretenimentos. Então Agostinho está ali pregando, o homem comum, a mulher comum, está vindo da feira, entra no templo, ouve um pouquinho da prédica e vai embora. Então os sermões, ainda que algumas vezes longos, são compostos de cuidadosas repetições. Por que os sermões são marcados por essa característica? De um lado, para alcançar aquelas pessoas que precisam ser alcançadas, que acham que o cristianismo é uma verdade ao lado de outras verdades, ou que os divertimentos ou o trabalho da época é mais importante do que a própria fé cristã. Do outro lado, esses sermões são compostos por repetições cuidadosamente elaboradas, porque o alvo de Agostinho é que homens e mulheres que não têm acesso à Bíblia, homens e mulheres que são analfabetos ou semi-analfabetos, possam gravar as verdades essenciais da fé cristã na sua memória, para durante a semana voltar e puxar de memória aquilo que aprendeu na comunidade cristã. Em outras palavras, para Agostinho, a memória se torna o lugar onde você encontra Deus. É retendo as verdades fundamentais da fé cristã na memória e retendo a própria Sagrada Escritura na memória, é que você vai encontrar alimento e instrumentos para vencer as tentações, as lutas, os pecados, a morte que rondava os homens daquela época, como também rondam a nós. Então, para Agostinho, precisa ser destacada em primeiro ponto, essa que ele chamaria de força retentiva da memória, isto é, na medida que as verdades são inculcadas aos fiéis, os fiéis devem reter aquilo na memória, guardar aquelas verdades na memória e voltar sempre a elas, buscando direção para o seu dia a dia. Então, nesse sentido, para Agostinho, não era problema todo ano voltar às verdades básicas da fé cristã. E aqui fica uma lição para nós, professores, pastores, diáconos, nós que militamos dentro da igreja. Nós não podemos supor, como Agostinho também não deixou isso de lado, ele não ficou supondo isso, de que as pessoas já são maduras e experientes o suficiente e não precisam mais voltar ao básico. Todo ano nós precisamos voltar ao básico. Todo ano nós precisamos lembrar o que é oração, o que é fé, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, o que é salvação, o que significa a cruz para nós, o que é a ressurreição dos mortos. Nós temos que voltar ao básico sempre e sempre. Um outro ponto que nós precisamos destacar, que é o estilo de pregação em Santo Agostinho. Então nós falamos um pouco sobre o uso da memória, o valor da memória como um ponto importante na nossa educação cristã, e agora a gente precisa falar então do estilo de Agostinho. Agostinho pregava biblicamente. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ler alguns dos sermões de Agostinho, eles são bíblicos. Agostinho começava com a Bíblia, passava pela Bíblia e terminava com a Bíblia.
Os sermões dele eram estruturados a partir do texto que ele ia pregar naquela igreja. Como eu já mencionei, muitos dos sermões dele acompanhavam as leituras que eram feitas no culto. E a gente tem que trazer isso de novo à memória. Como eu falei há pouco, pelo menos 3 grandes trechos eram lidos em todo o culto. Pentateuco, geralmente um pedaço do chamado livro da lei, Salmos, Evangelhos e algumas vezes a epístola era incluída na leitura da congregação. Qual a ideia aqui? A ideia é que homens e mulheres que têm pouco acesso à Sagrada Escritura, que talvez nem tenham como ler a Bíblia, escutem durante todo o ano a Bíblia o máximo possível nos seus cultos. Então a ideia é que a pessoa saia do templo, volte para os seus afazeres, para o dia a dia, vida em família, luta para comprar alguma coisa barato, bom preço na feira, seus trabalhos semanais, a pesca, lembrando dos textos bíblicos oferecidos dentro da comunidade. Agostinho pensaria daqueles textos que serão lidos na igreja para pregar para a sua comunidade. Um erudito, na pregação de Agostinho, escreve o seguinte: no único sermão, ele era capaz de se deslocar por toda a Bíblia, de Paulo ao Gênesis, ida e volta, passando pelos Salmos e empilhando um versículo sobre o outro. Esse método de exegese, com efeito, que envolvia a criação de toda uma estrutura de ecos verbais, ligando todas as partes da Bíblia, era particularmente apropriado para ensinar esse texto, até então desconhecido, a um público acostumado a decorar de ouvido. O que você tem então no sermão de Agostinho é um acorde maravilhoso de texto bíblico. Ele literalmente abria o texto bíblico para aquela comunidade de tal forma que aqueles que se gastassem tempo prestando atenção na pregação de Agostinho, a Bíblia toda seria colocada diante deles. Então, na medida que ele usa o texto bíblico como esqueleto do discurso, enxertando ali carne de outros textos bíblicos, a ideia é que as pessoas pudessem memorizar a Sagrada Escritura e durante a semana relembrar o texto bíblico. O alvo é que, alimentando a memória guiaria a inteligência, a cultura moral e a vida interior dos fiéis durante toda a semana, no trabalho, na vida familiar e mais além. Um ponto também interessante de Agostinho é que esse mestre de oratória, ele deliberadamente sacrificou a oratória para alcançar seu povo. Ele vai dizer em um instante da sua vida que ele preferia cometer um barbarismo no púlpito e as pessoas entendessem a verdade da Sagrada Escritura do que usar uma linguagem refinada, uma linguagem precisa, mas, por assim dizer, falar acima e além das cabeças do seu povo. Então, nesse sentido, Agostinho lutou para simplificar as verdades mais essenciais da fé cristã. Então é impressionante o domínio que Agostinho tinha do dia a dia da sua cidade. Ele não tinha problema nenhum em usar os astros, lua, sol, as estrelas, uma galinha, uma serpente, o barulho dos corvos, o choro de uma criança quando lhe é tomado um brinquedo, uma criança pedindo alimento para sua mãe, esses detalhes do dia a dia de uma cidade africana para ilustrar o texto bíblico. Jogos de palavras, e até algumas vezes fazendo rimas e ritmos para tentar cativar as pessoas, para elas ganharem paixão e amor pelo texto bíblico como está sendo exposto para a sua comunidade. Agostinho vai citar numa carta que o alvo dessa pregação era vivificar atitudes santas no meio do seu povo. O que ele queria, na verdade, é que as pessoas que estavam sendo ensinadas, estavam aprendendo nas igrejas, crescessem e se espalhassem por todo o mundo como pessoas, como homens e mulheres santos, abrindo outras escolas de santidade, tudo a partir desse poder vivificador da Sagrada Escritura. Como foi escrito a respeito de Agostinho: diante de congregações compostas de cristãos batizados e não batizados, de pessoas casadas e pessoas aspirantes à vida de celibato, de mulheres e homens, Agostinho insistiu em que Deus dera todas as categorias de pessoas a graça para modificar a sua vida. Deus não era um mero espectador diante
distante da batalha do coração. Era a riqueza de sua graça que permitia que o combate se iniciasse, prosseguisse e se consumasse até a vitória. O arrependimento era sempre possível. Então Agostinho vai simplificar as grandes verdades do cristianismo para que as pessoas tivessem, por meio da Sagrada Escritura, acesso à graça, uma graça poderosa que nos ajudaria a viver para a glória de Deus na criação. Interessante então que, ainda que Agostinho sacrificasse uma boa retórica no seu sermão para alcançar seu povo, do outro lado ele entendia que o sermão tem que ser marcado por beleza, para que esse sermão atue na memória das pessoas. Então é interessante como Agostinho conclui um sermão sobre a ascensão do Senhor. Ele faz uma série de oposições rimadas. Ele diz: hoje brilhou o dia solene e santo da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Exultemos e alegremos-nos nele. Aí ele começa: Cristo desceu, os infernos se abrem. Cristo ascendeu, os céus se glorificam. Cristo na cruz, insultam os furiosos. Cristo no sepulcro, mentem os guardas. Cristo em tormentos, sejam visitados os que repousam. Cristo no céu, creiam todos os povos. O que Agostinho faz, então, é unir uma série de rimas e ritmos para que as pessoas sejam cativadas, não pela beleza da sua oratória, mas pela beleza das ideias da Sagrada Escritura, das doutrinas da Sagrada Escritura. O grande ponto de Agostinho era montar, então, um diálogo com a multidão. Nisso, Agostinho está muito mais próximo de nós aqui. Lembra, Agostinho está sentado, mas algumas vezes ele também ficava de pé, ele se aproximava da igreja, algumas vezes descia até onde as pessoas estavam, ele só ficava um degrau mais elevado por uma questão de que as pessoas no fundo pudessem vê-lo também. Mas algumas vezes ele se levantava, descia, e ele continuava uma espécie de sermão dialogal com as pessoas. Algumas vezes as pessoas riam de algum gracejo, algum trocadilho que ele fazia no sermão, outras vezes as pessoas aplaudiam alguma ideia que já tinham ouvido anteriormente, estavam aplaudindo, ou era uma ideia que Agostinho estava lançando contra algum grupo cismático, algum grupo divisionista daquela época. As pessoas aplaudiam porque concordavam com aquilo, outras vezes elas respondiam com amém, mas o que Agostinho, na verdade, almejava não era apenas uma resposta intelectual do povo ao seu sermão. O que Agostinho almejava era que as pessoas fossem transformadas pela sua mensagem. Então, como eu vou ler daqui a pouco, algumas vezes as pessoas respondiam com lágrimas, chorando, e aí sim ele via que tinha alcançado aquelas pessoas. O alvo de Agostinho, então, nesses sermões dialogais, era levar as pessoas a serem confrontadas com a própria Sagrada Escritura. Agostinho entendia que o uso de ilustrações, ferramentas retóricas como a rima e o ritmo são um meio para um fim maior: levar as pessoas ao manancial de águas vivas que é a Sagrada Escritura. Nesse sentido, aquela doutrina que algumas vezes é reputada a João Calvino, mas Agostinho é o primeiro a defendê-la, a doutrina da predestinação, ela é ensinada por Agostinho não com um interesse meramente especulativo. De um lado, ele foi desafiado por um homem chamado Pelágio a pensar a doutrina da graça. Pelágio ensinava que os homens e mulheres são salvos pela aplicação do seu próprio livre-arbítrio. Se as pessoas, pelo seu próprio livre-arbítrio, obedecerem aos mandamentos, essas pessoas encontrarão o caminho de salvação. Só que, rapidamente, isso acaba levando a cristandade, ou parte da cristandade, a supor, então, que a salvação, ou pelo menos uma vida cristã mais elevada, é só para uma elite espiritual. Uma elite que já era composta, por exemplo, dos grandes pregadores, dos grandes confessores e dos mártires, que já começavam a ser relembrados nessa época. O que Agostinho quer lembrar é que quando ele fala de uma igreja eleita, um eco lá de 1 de Pedro capítulo 2, uma igreja santa e eleita, ele quer lembrar que a graça da graça eletiva, a graça santificadora, agora é dada para todos os homens e todas as mulheres.
A graça agora é um poder que acompanha o mais simples dos cristãos, seja esse cristão a dona de casa, um vendedor na feira, um advogado, um militar, um monge, um bispo ou um presbítero, não importa. A pessoa sendo cristã, ela já tem a graça de Deus com ela, uma graça que acompanhará essa pessoa por toda a sua vida. Então, e a gente tem que lembrar que Agostinho está tratando dessas doutrinas no ambiente que o próprio debate doutrinário era valorizado, as pessoas amavam o debate doutrinário. Os grandes embates daquela época eram conversa na feira, conversa no dia a dia, conversa na porta da igreja, porque as pessoas tinham um sentido, um interesse mais amplo do que o que estava literalmente à sua frente. Aquelas pessoas eram muito ciosas da brevidade da vida, então elas são curiosas a respeito de como Deus trata pecadores, o que Deus faz para remendar esses pecadores e colocá-los no caminho da vida eterna, no caminho da santa peregrinação. Então, quando Agostinho começa a falar dessa doutrina da predestinação e expor ela no púlpito em Hipona, ele não está falando de algo desconectado da vida da realidade, ele está falando de algo que é profundamente existencial, alguma coisa que é vívida e vivida na vida daquela comunidade. Um erudito tenta resumir essa luta de Agostinho para ensinar essas grandes doutrinas da seguinte forma: na doutrina da graça, Agostinho encontrou o antídoto contra o chamado elitismo cristão, de que o sacerdote é mais importante do que o chamado leigo, que o mártir foi mais santo do que um cristão que passa a vida toda dele vivendo e trabalhando na feira. O que Agostinho quis com a sua doutrina da graça é lembrar que toda igreja agora é santa e amada por Deus, e toda igreja agora recebe igualmente graça. Nenhum grupo deixava de ser tocado pela graça divina, pois não havia esforço, por mais humilde que fosse, que não dependesse tão rigorosamente da dádiva da graça divina, quanto a mais espetacular manifestação de carisma, como no martírio e no celibato. Todos os fiéis eram iguais, pois todos eram igualmente pobres. Um eco de 1 Coríntios capítulo 1, quando Paulo diz que não foram muitos os sábios, os ricos e os poderosos que receberam graça, mas foram os fracos, os pequenos, os humildes, os que para o mundo não são nada, para que Deus receba toda a glória. Todos eram também iguais, porque para seu sustento eram inteiramente dependentes do abundante banquete de Deus. Agostinho pôs-se a trabalhar para eliminar a distância entre a vitória da graça divina nos mártires, cujo comportamento parecia inimitável e muito extramundano para a maioria dos seus ouvintes, e a operação menos dramática, porém igualmente decisiva, dessa mesma graça na média dos cristãos, quando eles enfrentavam a dor e a tentação em sua vida. A graça divina seguiria o cristão em todas as idades, protegendo o fiel batizado até nos períodos mais vulneráveis de sua vida. E o mais importante de tudo, Agostinho apreendeu com clareza, em sua doutrina da graça, as consequências do intenso sentimento de ação validada por uma inspiração sobrenatural que perpassava toda a cultura religiosa de sua época. Ele domesticou essa ideia de ação ao colocar a glória da graça divina à disposição de todos. No mundo em que ninguém podia gloriar-se em si mesmo, Agostinho deixou aberto o caminho para que todos, dentro da Igreja Católica, se gloriassem na ideia da ação baseada em Deus, pois insistiu em que Deus era capaz de colocar um peso de glória em cada coração. Em outras palavras, quando Agostinho começou a ensinar sobre a soberania da graça, a liberdade da graça, ele queria ensinar, o seu alvo era ensinar que nós somos o que somos pela graça do começo ao fim, e essa graça é derramada sobre todo o povo de Deus igualmente. Não há mais distinção entre o povo de Deus, não há mais heróis entre o povo de Deus, não há mais supercrentes no povo de Deus. Todo o povo de Deus é igualmente carente, dependente dessa graça, e essa graça não só é transbordante, mas triunfante, acompanhando-nos até o final da nossa vida, até a nossa morte, e nos inserindo em nova vida, na vida eterna. Como um erudito notou, o camponês analfabeto e o trabalhador mais rústico podiam estar destituídos de tudo, podiam não ter nada. Tinham, porém, uma riqueza inalienável, a de encontrar na igreja a abertura da alma para a grandiosidade, tanto arquitetônica e plástica, como a da inteligência e da palavra.
Um exemplo aqui que nós podemos destacar, é muito interessante que mesmo pessoas sem educação formal, se frequentando a boa igreja e educadas por uma boa pregação, algumas vezes têm a capacidade abstrata, capacidade de pensamento muito mais elevada do que aquelas pessoas lá fora com educação formal, com ensino fundamental e médio completos, até mesmo faculdade completa. Algumas dessas pessoas simples e humildes têm capacidade de falar com muito melhor desenvoltura do que pessoas bem formadas e bem estudadas. Por quê? Porque essa graça opera poderosamente na comunidade cristã, nos levando além de nós mesmos. No fim, para Agostinho, o propósito da pregação é instruir, agradar e persuadir os ouvintes. Como ele diz, é possível que um homem seja ensinado e se deleite no que ouve, sem contudo submeter-se. Por isso, ele destaca o propósito da pregação. Eu me empenho com toda a veemência de palavra, com o propósito de desarraigar e expulsar do coração e vida deles um mal tão cruel e inverterado como o pecado. Não foi, contudo, quando ouvi os aplausos, mas quando vi as lágrimas deles que achei que tinha produzido efeito. Pois o aplauso mostra que eles foram instruídos e se deleitaram, mas as lágrimas que foram subjugados. Então o alvo da pregação não é apenas os elevar, o alvo da pregação não é apenas os deleitar. Para Agostinho, o alvo da pregação é nos quebrantar e lembrar que nós somos carentes da graça de Deus e dependentes completamente da graça de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, vem pela graça. Vamos recapitular e encerrar. O que nós consideramos até agora da homilética de Agostinho? Deixa eu só me organizar aqui. Nós falamos da forma da função educadora do sermão. O alvo do sermão é despertar a memória e educar a memória de tal forma que a nossa vontade e os nossos afetos sejam guiados pelo que está gravado em nossa memória. Nós falamos desse valor pedagógico da memória, falamos do estilo de Agostinho e também da necessidade de interpretarmos corretamente a Bíblia. Quando Agostinho morreu, pouco antes da morte dele, literalmente os bárbaros chegaram. Os vândalos estavam vindo da Espanha, conquistando esse pedaço do norte da África, Argélia, Tunísia, Marrocos, e o que esses vândalos estavam fazendo era pilhando, destruindo as igrejas, matando as lideranças daquelas igrejas, e pouco antes da morte de Agostinho, a cidade onde ele foi pastor durante 36 anos havia sido cercada. Ele morre nesse momento de cerco. Agostinho morre justamente no fim de uma era. A morte dele, na verdade, marca uma transição. A morte de uma era, o começo de uma nova era, muito mais complicada, muito mais desafiadora para o cristianismo. 20 anos antes, Roma havia sido destruída pelos bárbaros também. E quando Roma foi destruída, a capital do império foi destruída, isso foi um choque, um escândalo para a cristandade. O império já não é cristão. Deus não é cultuado em todos os cantos do império, até o próprio imperador não se identifica como cristão. Como é que Deus faz isso? Deixar a cidade imperial, a capital do império, ser completamente devastada na mão desses bárbaros chamados visigodos. E num sermão que resume bem o que foi Agostinho, ele diz: o mundo está transtornado, como se estivesse numa prensa. Coragem, cristãos, sementes da eternidade, peregrinos nesse mundo, a caminho da cidade do céu. As provações que se multiplicam são destino dos tempos cristãos, mas não constituem escândalo para o cristão. Se amas esse mundo, blasfemarás contra Cristo. E é isso que te sopra o teu amigo, o teu conselheiro. Ele está tratando aqui da mulher de Jó num sermão dele. Mas não deves escutá-lo. Se esse mundo está sendo destruído, diz a ele que Cristo previu. Suportemos o que Deus quer que suportemos. Ele, que é o médico que nos cura e nos salva, sabe o que é útil para nós, mesmo que seja a dor. No terceiro mês de cerco, esse homem morreu com 76 anos, 36 anos dedicados
a igreja em Hipona. Ele morreu cercado pelos salmos, ele já não conseguia mais levantar da cama, então ele pediu para que os outros monges afixassem na parede do quarto dele alguns salmos, e 76 anos, ele mandou botar os salmos de penitência, Salmo 51, entre outros, colado no teto do lugar onde ele morava. Ele passava os dias lendo aqueles salmos, alimento para a alma dele. Que esse homem, que serviu como um grande pregador da cristandade, talvez um dos homens mais influentes de toda a história do cristianismo, que o que a gente aprende com o sermão dele seja para os pastores um estímulo, direção, conforto, talvez exortação e repreensão, mas para todos nós, que sirva de anseio para que a gente suplique a Deus para que envie pregadores de verdade para a sua igreja no Brasil. Como vamos ver no sábado, avivamento não começa com pregação, avivamento começa com oração, mas o avivamento chega à comunidade e se espalha, vai além da comunidade por meio da pregação. Se nós queremos dias melhores para a igreja, nós precisamos orar para que Deus levante outros homens como Agostinho, pregando a palavra com criatividade, com paixão, com amor, para que a comunidade seja edificada e receba graça abundante. Vamos orar, depois o pastor Cleiton está com a palavra. Senhor Deus, obrigado pelo que podemos aprender desse homem do passado. Deus, ajuda-nos a ir além dele. Ajuda-nos no poder do Teu Espírito a fazermos ousadamente até mais do que esse homem fez. Deus, olha para o Teu povo nesse país. Olha para a situação da Tua igreja nesse país. Olha, ó Deus, para a violência, para a corrupção, para o abismo social imenso que se abre nas nossas cidades. Tem piedade da Tua igreja. Purifica a Tua igreja, limpa a Tua igreja, santifica a Tua igreja e levanta em nosso meio homens que preguem com intrepidez, com paixão, com amor, toda a Tua palavra, somente Tua palavra, porque é por meio da Tua palavra que o Senhor nos fala, e é por meio da Tua palavra que nós somos salvos e estabelecidos em Cristo Jesus, nosso único Salvador. Amém.